Tudo bem, pessoal? Na aula de hoje nós vamos tratar da questão da formação, da suspensão, da extinção e do saneamento do processo. Vamos começar falando sobre a formação do processo. Vejam, no processo civil, o que na verdade existe é o princípio da inércia. O que significa princípio da inércia? Significa que o juiz não pode, de ofício, mandar ajuizar um processo. Vejam, o processo civil ele vai começar por iniciativa da parte. Agora vejam, depois que o processo se inicia, ele vai, na verdade, se desenvolver por impulso oficial. Então vejam, o que nós temos é o princípio da inércia combinado com o princípio do impulso oficial. Ou seja, o processo não existe sem que a parte provoque. Mas depois da demanda ajuizada, o que vai acontecer? O juiz vai, então, fazer com que o processo se desenvolva através do princípio do impulso oficial. Bom, quando eu ajuizo uma ação, o que vai acontecer? Ela vai ser registrada. Tem que ter o registro de quem são as partes, qual é o número do processo. Então, a primeira etapa que vem, que está prevista no artigo 251 do CPC, é a questão do registro. Todo processo é registrado? Sim, todo processo é registrado. Nem todo ele é distribuído, né? E por que nem todo ele é distribuído? Porque, na verdade, existem comarcas que têm a chamada vara judicial, e aquela vara judicial que ela é única, inclusive, em sentido de número. Vejam, a vara judicial, na verdade, ela é única em matéria? Sim, mas algumas vezes ela não é única em número. Então é aquele juiz da vara judicial, ele julga penal, civil, trabalhista, ele vai julgar, enfim, de tudo, porque naquele local não tem nem justiça do trabalho e ele acaba tendo que julgar isso daí também. Não tem federal, ele acaba se investindo de competência também. Vai julgar também causa de família, enfim, ele julga de tudo. Vara judicial. Bom, nesse caso de vara judicial, que tenha só uma, não precisa então fazer distribuição, porque vai ter que ir para aquele juiz. Agora, se tiver mais de um juiz, aí eu faço então distribuição. Agora o registro sempre terá. Falando em distribuição, vamos aqui comentar, né, a distribuição da ação e depois vamos analisar a questão do artigo 253 que teve reformas. Vejam, distribuição do processo. Vejam, quando eu faço a distribuição do processo, eu não vou dirigir para o juiz determinado. Eu vou, na verdade, distribuir a ação e ela vai ser sorteada para um determinado juiz, tá? Mas isso através de um sorteio que eu não posso escolher, seria muito fácil, né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria sempre aquele juiz que tem decidido favoravelmente ao tipo de ação que eu proponho. Então eu não tenho como escolher juiz. Só que existem casos em que eu vou ter que distribuir a minha ação por dependência. Vejam, esses casos estão previstos no artigo 253 do CPC, a distribuição por dependência. São aqueles casos quando eu faço minha petição, eu coloco assim escrito em cima, distribuição por dependência. Ou seja, eu peço que aquela minha ação ela vá para ficar junto com uma ação que já está ajuizada. Aí sim eu indico qual é o juízo que eu quero, porque na verdade a minha ação correrá junto com outra. Vamos agora, né, analisar o artigo 253, cada um dos incisos. Vamos ouvir o que diz o inciso 1. Código de Processo Civil, artigo 253. Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 1º, quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Aqui é o caso, na conexão e na continência, de identidade de elementos de ação. Veja, na conexão eu tenho o quê? Ou a causa de pedir ou o pedido idênticos. Na continência eu tenho as mesmas partes, mas a causa de pedir e um pedido de uma ação mais abrangente do que da outra. O que acontece? Se eu já sei que tem uma ação que é conexa ao continente à minha, a ajuizar, o que eu faço? Eu ajuizo a minha e distribuo por dependência. Acontece, e não poucas vezes, que as pessoas não sabem já da ação ajuizada e ajuizam a sua ação. E aí que muitas vezes, posteriormente, tem que haver a reunião de ações que leva, na verdade, a uma modificação de competência. Agora, se eu já sei, eu distribuo por dependência. Vamos ao caso do inciso 2. Inciso 2º. Quando, tendo sido extinto o processo sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Esse é um dos casos mais interessantes que nós temos. Veja, na verdade, esse inciso ele vem sendo melhorado. Ele foi primeiro vítima lá da Lei 10.358. Depois veio a Lei 11.280 e alterou também de novo. Mas por que tantas alterações? Esse é o caso daquele clássico do advogado que ele ajuizava a ação quando caía diante de um juiz, que na verdade ele conhecia o entendimento não lhe era favorável, esse advogado pedia a desistência da ação, para tentar justamente, né, reajuizar a ação e para que caísse com outro juiz que lhe favorecesse numa liminar ou até mesmo na sentença. Vejam, primeiramente a legislação, né, que reformou esse inciso, ela tratou de dizer o seguinte, que vai se distribuir para o mesmo juiz.
O que aconteceu? Como o advogado civil obrigado a distribuir para o mesmo juiz, portanto não adiantando pedir a desistência da ação, ele teve uma ideia. Ele tratou então de alterar parcialmente as partes daquela demanda. Então ele botava lá em litisconsórcio um autor, ou em litisconsórcio passivo um outro réu. Então veja, ele tentou alterar, ou no polo ativo, ou no polo passivo, ou até mesmo em ambos, quem estava demandando. Com que intuito? O intuito de tentar ver se caía com outro juiz. Assim, a Lei 11.280 de 2006, ela veio e já veio também cuidando dessa prática, né, forense comum. Ela diz o seguinte: se a ação foi extinta sem julgamento de mérito, e mesmo havendo alteração do polo ativo ou do polo passivo em litisconsórcio, uma alteração parcial, que é aquela questão de colocar mais um autor ou mais um réu, justamente para tentar ver se cai com outro juiz, mesmo assim distribui por dependência. Então, se eu ajuizei uma ação perante o juiz da 10ª Vara Civil da comarca X, e eu peço a desistência dessa ação, quando eu vou reajuizar essa ação, mesmo que eu tenha colocado um litisconsorte com o autor ou um litisconsorte com o réu, alteração parcial de polos, ou ativo ou passivo, até mesmo ambos os polos, eu vou distribuir já para o juiz da 10ª Vara Civil da comarca X. A intenção da legislação aqui, da reforma, foi justamente evitar essa história do ajuizar e desistir, para ver se a ação cai com o juiz que tem um entendimento que é favorável ao advogado. Vamos analisar o próximo caso. Inciso 3º. Quando houver ajuizamento de ações idênticas ao juízo prevento. Também objeto da reforma da Lei 11.280, esse inciso 3 trata da questão também do jeitinho esse da prática forense. Vejam, acontecia bastante do advogado, na verdade, ele ajuizar várias ações para depois ver no sorteio com que juiz caía. E aí, deixando a ação com aquele juiz que ele acha que o entendimento lhe é favorável, pedir então a extinção das demais ações. Vejam, o que o legislador diz? Se o advogado tem essa tendência, se ele quer realmente ajuizar várias ações idênticas, vejam, mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido, mas ajuizar várias, justamente para ver qual é o juiz que cai, para escolher aquele juiz que é o melhor, eu tenho que mandar tudo para o mesmo juiz. Olha, eu digo para vocês, se isso daqui é uma prática forense, para justamente o advogado tentar escolher o juiz que lhe é mais favorável no entendimento, esse inciso, na verdade, ele acaba sendo inútil, porque nenhum advogado vai ajuizar ações idênticas e remeter ao mesmo juízo. Já imaginaram? Eu faço uma primeira ação e aí faço as idênticas daquelas ali e remeto ao mesmo juízo porque a lei manda. Então, na verdade, o que ele deveria dizer é o seguinte: é proibido ficar distribuindo ações idênticas tentando escolher o melhor juiz. Agora, dizer que eu vou mandar tudo para o mesmo juízo é uma forma indireta de tentar proibir. Agora, o que acontece? Acaba ficando muito ruim para o candidato de exame de ordem. Não só para o exame de ordem de qualquer concurso. Por quê? Porque quando a gente ouve falar assim, ó, distribui por dependência ações idênticas, a gente não entende. E por quê? Porque ações idênticas a gente sempre aprendeu o quê? Que, na verdade, elas têm que ser extintas. Então, na verdade, o que vai acontecer com essas ações idênticas ajuizadas também será a extinção. Então, para evitar, inclusive, que elas sejam já ajuizadas, é que eles dizem, se vai ajuizar ações idênticas, remeta para o mesmo juízo. Mas o advogado que fizesse isso realmente, né, gente, vou dizer para vocês, ele não teria o senso, né, do que é padrão, do que é certo. Vamos agora ao parágrafo único. Parágrafo único. Havendo reconvenção ou intervenção de terceiro, o juiz de ofício mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. A questão aqui é a seguinte: a reconvenção e a intervenção de terceiros, na verdade, elas não vão entrar pela distribuição. Eu entrego a reconvenção em balcão, em cartório. Também a intervenção de terceiros, ela acontece, na verdade, dentro da contestação na maioria das vezes. E aí, como é que funciona? Vejam, se funciona assim, o juiz ele manda proceder à anotação. Ele manda. Por quê? Porque não entra via distribuição. Então, por isso que aqui no parágrafo existe essa situação que é diferenciada. Vamos tratar agora da questão da suspensão do processo. Vejam, o artigo 265 do CPC trata dessas causas de suspensão do processo. A primeira previsão que o 265 traz é a questão da suspensão do processo por morte ou incapacidade das partes. Mas veja, não é só morte ou incapacidade das partes, também dos advogados leva à suspensão do processo. Então, se a parte por algum motivo tornou-se incapaz ou se morreu, vai haver, então, a suspensão do processo. Já o próximo inciso diz o quê? 265, inciso 2, que o processo poderá suspender-se por convenção das partes. Isso acontece, por exemplo, no caso de um acordo, que até o cumprimento do acordo, o processo fica então suspenso. O próximo caso, inciso 3 265, trata da questão da suspensão do processo pelo oferecimento da exceção de incompetência, exceção de impedimento ou exceção de suspeição. Vejam, de acordo com o artigo 306 do CPC, esses casos que levam à suspensão do processo levam inclusive também à suspensão do prazo de defesa. A exceção de incompetência eu ofereço quando o juiz é relativamente incompetente.
A exceção de impedimento, que o impedimento está previsto no artigo 134 do CPC, eu ofereço quando o juiz ele está vinculado ao processo. Existe algum impedimento para ele julgar. E a exceção de suspeição também eu ofereço quando o juiz tem alguma causa que o impossibilita de julgar. Mas a suspeição ela está muito mais ligada em relação ao juiz e às partes que demandam. Está muito mais ligada à pessoalidade. Então, o oferecimento da exceção de incompetência, exceção de impedimento ou exceção de suspeição levam à suspensão do processo, mas também à suspensão do prazo de defesa nos termos do artigo 306. O próximo caso de suspensão do processo, inciso 4, trata, na verdade, do caso da sentença dependente de algum fator externo. Tipo, imaginem que existe uma ação penal que esteja tramitando paralelamente àquela ação civil. Imaginem que o juiz desta ação civil queira esperar o resultado da ação penal. Vejam, ele manda suspender a ação civil esperando o julgamento da ação penal. Também imaginem, gente, o caso de uma carta precatória que foi expedida e o juiz está esperando o seu cumprimento. Também é um caso que eu vou ter que suspender o processo, aguardando o retorno da carta, para poder, então, o juiz finalmente proferir sua sentença. Então, quando eu falo em sentença dependente de algum outro fator externo à questão do processo. O último caso que tem previsto expressamente é a questão da força maior. Veja, gente, quando eu falo de força maior, na verdade, são aquelas questões que são aleatórias à vontade das partes. Imagina uma questão de uma greve, né? O que vai acontecer numa greve? Vai se suspender o processo. Por quê? Porque eu não posso, gente, tentar furar o sistema da greve do judiciário para justamente atuar no meu processo. Então, força maior é o nosso próximo caso. E, por fim, como motivo de suspensão do processo, nós temos demais casos previstos em lei. Então, aqui também, quando fala, nós temos aqui a força maior, a calamidade pública. Casos desse tipo também levam à suspensão do processo. Vamos tratar agora da questão da extinção do processo pelo artigo 267 do CPC. Vejam, primeiramente vamos só comentar esse artigo 267 antes de entrar em cada um daqueles casos ali. Quando a gente fala do artigo 267 do CPC, a gente fala do quê? De sentenças que em tese extinguem o processo sem resolver o mérito. E aí, isso que a gente conhece como coisa julgada formal. Coisa julgada formal, o juiz não resolveu o mérito. O que significa isso? Significa que, em tese, eu posso reajuizar a ação. Se vocês analisarem bem, né, o próprio artigo diz assim, tirando o inciso 5 do 267, nos demais casos eu posso reajuizar a ação. Por quê? Porque a compreensão é que o 267 ele é coisa julgada formal. Mas, na medida que nós estamos analisando cada um desses incisos, nós vamos ver que, na verdade, nem todos eles eu realmente posso reajuizar a ação, tirando o inciso 5. Além do inciso 5, existem outros incisos que vão me impossibilitar de reajuizar a ação. Então, 267 é o caso da sentença que não resolve o mérito. Vamos passar agora a analisar cada um dos casos que tem ali. Começaremos pelo inciso 1. Código de Processo Civil, artigo 267. Extingue-se o processo sem resolução de mérito, inciso 1º, quando o juiz indeferir a petição inicial. O artigo 267, inciso 1, trata, na verdade, do indeferimento da inicial. Vejam, o indeferimento da inicial está previsto no artigo 295 do CPC. Quando a gente olha o 295 do CPC, nós temos ali um rol de situações que levam o juiz a indeferir a petição inicial. Mas o juiz, ele pode indeferir direto a petição inicial? Aí vamos fazer aqui algumas colocações. Vejam, o juiz, com base na petição inicial, ele tem algumas alternativas. Primeira, e a mais feliz, ele defere a petição inicial. Segunda, não tão feliz, mas também não tão infeliz. O juiz pode achar que não está bem e mandar emendar a petição inicial. Bom, se não for emendada, ou se a emenda, o remendo, como eu digo, ficar pior, aí ele indefere. Também poderá o juiz extinguir direto o feito pela petição inicial. Ah, mas ele não tem que dar chance de emenda. Gente, é que tem casos que são tão graves que eles não comportam emenda. Vocês imaginem aquele caso da pessoa que ajuiza uma ação fazendo um pedido juridicamente impossível. Como é que vai ter emenda isso? Tem coisas que não tem emenda. Então, o juiz pode sim deferir a petição inicial extinguindo o feito de plano sem mandar emendar. E ainda temos a situação do artigo 285-A, que nós podemos combinar também com esse artigo 267. Em verdade, o 285-A é uma situação de mérito, mas é uma situação de mérito que implica só na leitura da petição inicial. É parecido com a questão do artigo 295. Vejam, a diferença aqui que nós vamos ter no 295 e no 285-A é que o 285-A é mérito. 295, tirando uma exceção que nós vamos ver daqui a pouquinho, não é mérito. O 285-A é aquele caso do juiz
que por ter já no juízo dele 2 sentenças no mínimo de total improcedência de uma ação cuja matéria seja só de direito, ele acaba dando sentença de improcedência sem citar o réu. Então ele, com base na petição inicial, ele profere sentença de total improcedência sem citar o réu. E por quê? Porque no juízo já existem pelo menos 2 sentenças em causas idênticas, que são essas ações de massa, essas ações repetidas de matéria só de direito, como expurgo de poupança, revisionais bancárias, etc. e tal. E a partir dali, então, ele só vai copiar a mesma sentença. Se a parte ficar resignada, o que ela vai fazer? Ela vai apelar, e aí, a partir daí, então, nós vamos ter o desenvolvimento do processo no segundo grau. Então, veja, o 285A é mérito. 295, que são as causas também, que levam o juiz a analisar só a petição inicial, essas questões 295, elas não são questões de mérito, salvo uma hipótese, a questão da prescrição e da decadência. Se vocês olharem bem, o 295, ele está dentro do 267, porque o 267, inciso 1, ele refere o 295, que é o indeferimento da petição inicial. Quando eu chego no 295, a prescrição e a decadência estão lá. E como é que eu faço se a prescrição e a decadência também estão dentro do artigo 269, no inciso 4? Afinal de contas, prescrição e decadência são ou não são matérias de mérito? Gente, eu vou falar isso daqui 1000 vezes. Prescrição e decadência são matérias de mérito. Ainda, quando eu falo em prescrição, por favor, cuidado. Desde a Lei 11.280, a prescrição o juiz voltou a declarar de ofício. Vejam, decadência desde sempre declara de ofício. E a prescrição, até o Código Civil 2002, ele não podia declarar de ofício. Só se fosse para beneficiar o incapaz. Depois, com a Lei 11.280 de 2006, ele voltou a poder dizer de ofício. Então, o juiz pode sim deferir a petição inicial com base em prescrição e decadência. Mas não esqueçam, esse é um indeferimento de petição inicial cuja decisão vai ser de mérito. Demérito. Falou em prescrição e decadência, já sabemos. Mérito, apesar daquela colocação confusa lá no artigo 295. Cuidado, o artigo 295, na verdade, ele trata a questão do indeferimento da inicial. Vejam, lá no artigo 295 nós temos os incisos 2 e 3, que se vocês olharem bem, eles vão se repetir no inciso 6 do 267. O 2 e o 3 tratam do quê? Das condições da ação. O 2 trata do artigo 295. Inciso 2 trata do quê? Da parte legítima. Inciso 3 trata do quê? Da carência de interesse de agir. Se eu olhar lá o artigo 267, inciso 6, eu vou ver que lá tem as condições da ação. Mas e por que tem no 295 e ao mesmo tempo que tem no 267? É que o 295 é aquele caso que o juiz, na verdade, ele vai indeferir a petição inicial. Nos demais casos do 267, o juiz também dirá de ofício. Mas vejam bem, não é mais caso de indeferimento de petição inicial. Essa é a grande diferença. Então vejam, artigo 267, inciso 1, indeferimento de petição inicial, que não é mérito. Não é mérito tirando prescrição e decadência, e não confundir o 285A com o 295. Passaremos agora à leitura do artigo 267, inciso 2. Inciso 2º. Quando ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes. Vejam, esse daqui é o caso que as partes, na verdade, abandonam o processo. O que o juiz faz? O juiz manda intimar pessoalmente as partes para que elas, em 48 horas, tomem alguma providência. Se não tomarem, o que o juiz faz? Ele vai acabar, então, extinguindo o processo sem a resolução do mérito. Vamos ao 267, inciso 3. Inciso 3º. Quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. O inciso 3 é diferente do inciso 2. Porque, na verdade, no inciso 3, a culpa ela é só do autor. O autor abandona a causa. Agora, cuidem, se o autor por 3 vezes ajuizar e abandonar a causa, na 4ª vez seguinte nós teremos o caso da perempção. Perempção é quando o autor por 3 vezes ajuiza a mesma ação e nas 3 vezes ele abandona. 4ª vez seguinte, perempção. Consequência, não se julgará mais a ação dele. Vamos ao próximo inciso, inciso 4. Inciso 4º. Quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Temos aqui, na verdade, a questão dos pressupostos processuais. Vejam, a questão dos pressupostos. Eu tenho que primeiro verificar o seguinte, se o pressuposto ele é sanável ou insanável. Se for insanável, aí realmente é extinção do processo. Mas se for sanável, o juiz sanará e prosseguirá o feito. Vamos agora analisar o artigo 267, inciso 5. Inciso 5º. Quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada. Bom, perempção já conceituei para vocês, quando eu analisei aquela questão do abandono do autor em relação à ação. Agora, e a litispendência é coisa julgada?
Litispendência e coisa julgada implicam no quê? Em ações idênticas, assim como na perempção. Vejam, a mesma parte, né, passiva, ativa, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, e a ação ela é reajuizada. Vejam, imagine o seguinte: eu, Letícia, ajuizo uma ação contra João. Eu, Letícia, peço uma indenização. Motivo, ele me xingou, dano moral. Eu, Letícia, ajuizo de novo essa ação contra João. Motivo, ele me xingou, dano moral. Isso são ações idênticas, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. Mas o que vai diferenciar, então, a litispendência da coisa julgada? Na litispendência, aquela ação que houve citação válida primeira, ela está em curso ainda quando eu ajuizo outra. Isso é litispendência. Uma está em curso e a idêntica é ajuizada. A coisa julgada é diferente. Aquela ação já se extinguiu, fez coisa julgada material, e eu reajuizo, quer dizer, eu ajuizo novamente a ação. Veja, a ação já se extinguiu, já fez coisa julgada e eu ajuizo novamente. Então a diferença é a seguinte: na litispendência, pense bem no termo, né? Litispendência. Litis, lide, briga. Pendência, a lide ele está pendente quando eu ajuizo a ação idêntica. Na coisa julgada, não. A outra ação já foi extinta quando eu ajuizo a ação idêntica, provavelmente porque o resultado tenha sido desfavorável. Vamos agora à análise do inciso 6 do artigo 267. Inciso 6º. Quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. Aqui é o caso, né, das condições da ação violadas, ou seja, o sujeito é carecedor de ação. Se é carecedor de ação, minha gente, aqui é um daqueles casos que eu também não posso reajuizar a ação. Se a parte é legítima, como é que eu vou reajuizar a ação? Ah, mas eu posso ajuizar contra a parte certa, mas aí não é reajuizamento. Aí é uma outra ação, porque quando eu ajuizar contra a parte certa, eu terei uma ação diferente, porque mudará a legitimidade. Eu não poderia reajuizar uma ação de pedido juridicamente impossível. E eu não poderia reajuizar uma ação que eu não tenho interesse. Então, vejam, violação às condições da ação, não posso reajuizar a ação. Inciso 6 é a questão da carência de ação. Vamos agora analisar o inciso 7. Inciso 7º. Pela convenção de arbitragem. Vejam, vamos diferenciar aqui pacto de arbitragem e cláusula de arbitragem. Quando eu pactuo pela arbitragem, estou dizendo o quê? Que se houver um litígio entre eu e quem contrata, eu vou resolver esse problema através da arbitragem. Algumas vezes o que eu faço é uma cláusula de arbitragem. Ou seja, nós estipulamos o seguinte: caso venha haver algum litígio, nós vamos analisar se a arbitragem é mais conveniente. Então vejam, se houver cláusula de arbitragem, só a cláusula dizendo que nós vamos analisar se é o caso de arbitragem, quando eu ajuizo a ação, o juiz não vai extinguir meu feito. Por que não? Porque se eu ajuizei, eu já estou dizendo que eu não quero discutir pela arbitragem. Por quê? Porque eu acho que ela não me é conveniente. Agora, se eu pactuei pela arbitragem, gente, aí eu não tenho como abrir mão. O juiz simplesmente, tendo notícia de que eu pactuei pela arbitragem, provavelmente notícia trazida na preliminar da contestação do réu, ele vai extinguir o feito sem a resolução do mérito. Não esqueçam, a arbitragem ela é constitucional e a sentença arbitral equivale a título executivo judicial. Vamos agora para o artigo 267, inciso 8. Inciso 8º. Quando o autor desistir da ação. Cuidem aqui, quando o autor desiste da ação. Nós não podemos confundir a desistência da ação com a renúncia ao direito que se funda a ação. Quando o autor ele desiste da ação, ele está dizendo o quê? Que aquela ação ele não quer mais, que no futuro ele poderá demandar ainda com outra, mas que por hora ele não quer demandar. Isso é desistência da ação. Mas o artigo 269, inciso 5, ele trata da renúncia ao direito que se funda a ação. Em verdade, eu digo para vocês, o inciso 5 do 269 não está bem escrito. Deveria dizer assim, ó, quando o autor ele renuncia ao próprio direito posto em causa. Porque significa o quê? Que quando ele se renuncia ao direito que se funda a ação, ele não pode mais ajuizar a ação. É mérito. Ele está dizendo, jamais eu vou demandar. Vamos imaginar o seguinte exemplo, só imaginar. Imagine que eu faço um acordo com outra parte. E no acordo eu digo que eu vou pagar tanto. Aí a parte diz assim, bom, então eu estou... Imagine, ele me pediu dano material, dano moral, lucros cessantes. E aí ele diz assim, bom, então eu estou desistindo da ação e em virtude disso, né, desistência fica registrado. O juiz não consigna qual é o artigo, qual é o inciso. Imaginem que amanhã ou depois ele venha e me demande com danos estéticos. Veja, aquela ação era dano material, dano moral, lucros cessantes. Eu digo assim, mas ele desistiu da ação. Ele vai dizer assim, sim, eu desisti da ação, mas eu não renunciei ao direito que se fundava a ação. Ou seja, tudo aquilo que implicava aquela causa que gerou a ação. Então tem que ter muito cuidado, que existe uma diferença muito grande em desistência da ação e renúncia ao direito que se funda a ação. Se eu desisto da ação, eu posso reajuizar a ação.
a qualquer momento. Agora, se eu renuncio ao direito que se funda a ação, eu tenho que estar consciente de que eu não poderei mais ajuizar aquela demanda. Por quê? Porque é coisa julgada material. Vamos agora ao artigo 267, inciso 9. Inciso 9. Quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Ação intransmissível. Falei para vocês, né? Essa história de dizer que pode reajuizar no 267 levianamente, isso daqui não funciona. Ó, ação intransmissível. Veja, se é ação intransmissível, o juiz vai extinguir. E aí, eu poderia reajuizar? É claro que não. Vamos a um bom exemplo de ação intransmissível. Imagine assim, o pai e a mãe estão se divorciando. Vamos imaginar o caso. Ambos se divorciando. Acontece que nesse período o pai, por um grande desgosto, ele vem a falecer. O que acontece? O filho, em tese, vai suceder o pai no polo da demanda. Já imaginaram o filho sucedendo, substituindo o pai e se divorciando da própria mãe? Isso não existe. Por N motivos no nosso sistema não existe. O que vai acontecer com essa ação de divórcio? Já que ela é intransmissível, ela vai se extinguir sem resolução do mérito. E tem como reajuizar, mas é claro que não, gente, porque não tem como aqui a sucessão substituir o pai e se divorciar da própria mãe. Então, é uma ação intransmissível que, inclusive, é impossível reajuizar a ação. Vamos agora ao inciso 10 do artigo 267. Inciso 10º. Quando ocorrer confusão entre autor e réu. Aqui é outro caso que eu também não posso reajuizar a ação. Confusão entre autor e réu, o que vem a ser? É quando o autor vira o réu dele mesmo e vice-versa. Vamos aqui analisar um exemplo clássico de confusão entre autor e réu. Imagine a situação de uma relação lá de locação em que agora o locador esteja despejando o locatário. Imagine o caso. Imaginem que o locatário, ele alega que o locador não lhe deu a preferência na compra do imóvel. E o locatário, então, consegue, né, o direito de preferência e o locatário compra o imóvel. Vejam, aquela ação de despejo acabou acontecendo o que com ela? Confusão. Por quê? Porque no momento que o locatário comprou o imóvel, ele se transformou, na verdade, no proprietário do imóvel. Vocês imaginem ele, locatário, ajuizando uma ação para ele mesmo se despejar agora que ele é proprietário do imóvel. Isso é impossível. Gente, por mais que ele quisesse, seria loucura. Imagina, eu quero me despejar do imóvel que eu comprei. Então, houve confusão entre autor e réu. É um caso que, de novo, a ação vai ser extinta, sem resolução do mérito e também é impossível reajuizar. Vamos agora à análise do inciso 11. Inciso 11º. Nos demais casos prescritos neste Código. Demais casos. Por exemplo, o caso da sentença de execução. A sentença de execução é uma sentença que não é de mérito. Assim, esse é um exemplo de um dos casos a mais previstos no CPC. Bom, analisamos então o artigo 267, que trata das causas de extinção do processo sem a resolução do mérito. Não esquecendo, né? Hoje em dia não se fala mais em julgamento de mérito e sim em resolução do mérito, pela Lei 11.232 de 2005. E não esquecendo, esse caso 267, quando fala em extinção do processo, não necessariamente quer dizer isso. Por que não necessariamente quer dizer isso? Porque pode haver que haja alguma sucumbência para ser executada. Vamos agora partir para a análise do artigo 269 do CPC, que em verdade vai tratar do quê? Vai tratar da não extinção, mas da extinção da fase de conhecimento ou cautelar ou ainda executiva com julgamento de mérito. Já sabemos que na execução raramente, né, tem mérito para ser resolvido, exceto o caso de uma exceção de pré-executividade com arguição de prescrição. Mas vamos tratar agora da questão da sentença de mérito. Não esquecendo, sentença de mérito que a lei fala que não extingue mais o processo. Extinguir processo, tudo bem, não extingue porque em tese tem a fase executiva. Mas não podemos esquecer, extingue sim a fase processual. Que fase? Fase de conhecimento, fase de execução e fase cautelar. Sendo que na fase de execução a questão do mérito raramente vai existir. Vamos agora analisar o artigo 269, inciso 1 do CPC. Código de Processo Civil, artigo 269. Haverá resolução de mérito, inciso 1º, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. O inciso 1, ele trata, na verdade, do caso que o juiz ele verifica, ele analisa a causa de pedido e analisa o pedido. E a partir disso, o que ele faz? Ou ele julga a demanda procedente, ou improcedente, ou parcialmente procedente. Se analisarmos bem, o inciso 1 é aquele caso que verdadeiramente o juiz realmente tem o trabalho de cognição, o trabalho de análise, porque nos demais nós vamos ver que existem fatores que levam o juiz a proferir sentença de mérito, mas sem esse trabalho de cognição que existe no inciso 1. Analisaremos agora o artigo 269, inciso 2. Inciso 2º.
quando o réu reconhecer a procedência do pedido. Chamo bastante atenção. Réu reconhece a procedência do pedido. Não confundir isso com confissão. Sempre digo, a confissão, na verdade, não significa grande coisa. A confissão é um meio de prova. Vejam, eu inclusive posso confessar para me favorecer. Então, se eu confesso, isso não significa que o juiz vai proferir uma sentença de mérito. Muito menos significa que sequer o juiz vai proferir uma sentença a meu favor. Sempre digo essa ideia de que confissão, eu fiz o processo, eu ganhei, isso é coisa de filme. Em verdade, o que é importante é o reconhecimento jurídico do pedido. Porque se o réu vem dizer assim, olha, na verdade, ela tem razão, o que ela alega enquanto fato, enquanto direito está correto, ele está dizendo que eu mereço ganhar a ação. Então, o reconhecimento jurídico é isso. Já a confissão, ela se dá no mundo dos fatos. Gosto de trabalhar com o seguinte exemplo, a questão do assédio sexual. Imagine o seguinte, colegas de trabalho, nenhum em um plano diferenciado do outro. A colega, ela acha que o colega acabou, na verdade, passando uma cantada e ajuiza uma ação. Vejam, em juízo o colega diz assim, é verdade, realmente, eu convidei ela para sair, tudo mais. Ele confessa esses fatos. Vejam, ele confessando esses fatos. O que vai acontecer com essa ação de assédio sexual? Nada. Por quê? Porque quando não existe hierarquia, eu não posso dizer que isso é assédio sexual. Então, apesar da confissão dele, a ação vai ser improcedente. Já se acontece de ser o patrão dessa mulher, que vem a confessar que realmente a assediou, ele está reconhecendo juridicamente o pedido. Por quê? Porque como existe hierarquia, haverá então o assédio sexual. Então não confundir confissão com reconhecimento jurídico. O reconhecimento jurídico leva o juiz a proferir sentença de mérito favorável ao autor, em prejuízo ao réu. Vamos agora à análise do inciso 3 do artigo 269. Inciso 3º. Quando as partes transigirem. Bom, na verdade aqui nós temos aquela hipótese do acordo. Se as partes fazem um acordo, nós temos aqui o quê? Uma sentença de mérito. A transação está dentro desse gênero que é o acordo. Então, se acordarem, nós temos sentença de mérito. Vamos à análise do inciso 4. Inciso 4º. Quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição. Como eu já havia dito antes, prescrição e decadência são matérias de mérito. Espero que vocês não esqueçam mais. Para qualquer prova, está resolvido. Vamos agora ao último inciso, inciso 5. Inciso 5º. Quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. Como já comentado, não confundir a renúncia ao direito que se funda a ação com a desistência da ação. Renúncia ao direito que se funda a ação é matéria de mérito. Trabalhamos assim com o artigo 269 do CPC. Não esquecendo, como o juiz profere decisão de mérito, haverá aqui o que a gente chama de coisa julgada material. Diferença fundamental, coisa julgada material, eu não posso rejuizar a ação. Coisa julgada formal, em tese eu posso, tirando aqueles casos que comentamos em que é proibido o reajuizamento da ação. Vamos agora tratar da questão do saneamento do processo, ou até mesmo do julgamento antecipado, ou até mesmo ainda do despacho saneador. Vejam, o juiz, após a petição inicial, após a defesa, ele vai partir para uma análise do processo. E o que ele vai analisar? Qual é o próximo passo dele em relação ao processo? O juiz, nessa fase, ele tem aqui 3 alternativas. Primeira alternativa, o juiz poderá extinguir o feito com base em qualquer um dos incisos do artigo 267. Esse é o primeiro passo dele. Veja, petição inicial, defesa. Se for o caso, extingue então o feito com base em qualquer um dos incisos do artigo 267. Bom, e se não for o caso de extinção pelo artigo 267? O juiz poderá resolver o feito com base no artigo 269, incisos 2 e 5. Quais são os incisos 2 e 5? 2, quando o réu reconhece que o autor tem direito ou quando o autor ele renuncia ao seu direito. Veja, se acontece isso no processo, também o juiz não vai seguir adiante do processo. O que ele vai fazer? Proferir sentença de mérito nos termos do 269, inciso 2 ou do inciso 5. Ainda poderá acontecer o que a gente chama de julgamento antecipado da lide. O que é julgamento antecipado da lide? É quando o juiz ele conclui que o processo já está em condições de julgar. Que caso pode ser? Bom, temos aqui 3 casos. O primeiro deles é quando a causa trata só de questão de direito. Já comentei questão de direito com vocês, são essas ações aí que a gente tem visto, ações de massa, revisionais bancárias, expurgos de poupança, tarifa mínima de Brasil Telecom, coisas desse tipo. Veja, matéria só de direito, não tem fatos a serem provados. Então o que acontece? Matéria só de direito, o juiz, após petição inicial, após defesa, profere então a decisão dele. Segundo caso, vejam, de julgamento antecipado da lide, questão de fato e de direito, mas não tem mais provas a serem produzidas. Que caso é esse? Imagine o seguinte, uma demanda que tem matéria fática a ser provada, mas esses fatos já foram todos eles provados, ou na petição inicial ou na defesa.
Vejam, por uma questão de economia, o juiz não tem por que seguir adiante. Por quê? Porque não tem mais provas a serem produzidas. Então, a questão de fato e de direito, fato e direito também permitem ao juiz julgar antecipadamente a lide, desde que os fatos estejam provados. Por fim, como julgamento antecipado da lide, nós temos o caso da revelia. Aí eu sempre chamo a atenção, revelia não é causa automática de extinção do feito. A revelia, na verdade, é uma possibilidade que o juiz tem. Se ele estiver convencido, ele poderá presumir a veracidade e então extinguir o feito. Cuidado, efeito de presunção de veracidade, que é efeito da revelia, não se aplica sempre. Pense, naqueles direitos indisponíveis não se aplica, naqueles casos que envolvem fazenda pública também não se aplica. Então, cuidado, não confundir revelia com efeito de revelia. Revelia é ausência de contestação ou contestação intempestiva. Efeito é outra coisa. Se o juiz tratar-se de direitos disponíveis quiser presumir efeito da revelia, presumindo verdadeiro que o autor disse, então ele julgará antecipadamente a lide. Vamos agora analisar, por fim, o despacho saneador. Vejam, o despacho saneador, na verdade, é uma decisão interlocutória. Por quê? Porque quando o juiz ele resolveu que ele não vai extinguir o feito, que ele não vai julgar antecipadamente o feito e vai dar prosseguimento ao feito. Na prática forense, a gente vê muito juiz falando assim, digam às partes as provas que pretendem produzir. Quando o juiz diz isso, ele está dizendo o quê? Que ele não se convenceu que o processo deveria parar por ali e que tem que ir para a fase probatória. Então, veja, esse despacho saneador, na verdade, ele está muito mais para uma decisão interlocutória, né? Por quê? Porque ele está dizendo para as partes que até ele não aceitou nenhuma preliminar do réu, que ele está dizendo que o processo está em condições de seguir adiante e que precisa de provas a serem produzidas. Então, o despacho saneador, na verdade, ele vem a ser o exame do processo, o juiz verifica o que tem que ser arrumado, o que não tem que ser sanado e segue adiante do processo. Dica de estudo, a leitura atenta de cada um dos incisos. Vejam, vimos artigos que na verdade tem uma série de incisos. Artigo 253, artigo 265, artigo 267, artigo 269, todos eles têm um rol muito grande de incisos. Então uma leitura atenta, esse tipo de detalhe cai na prova, por quê? Porque geralmente a gente não para prestar atenção.